vou dizer que eu estava aqui, assim, remoendo e pensando se valia a pena fazer um Lidos, Assistidos e Maratonados de dezembro, porque eu confesso que dezembro foi um mês interessante pra mim, né? Comecei a ver algumas séries, vi filmes diferentes, achava que ia ver mais filmes de Natal, mas não rolaram tanto, afinal eu sou uma pessoa um tanto quanto fiel e old school, esqueceram de mim filmes, mas tem muitas novidades interessantes para compartilhar com vocês, então eu acabei decidindo que sim, valia a pena, e aqui estou eu para mais um Lidos, Assistidos e Maratonados. Então, sem mais delongas, bora lá conferir o que foi que eu andei lendo, assistindo e maratonando? Bora! Vou começar com os livros, porque dezembro teve livro muito legal aí. Inclusive, eu fiz as pazes com a Colleen Hoover, então vou começar com a Colleen. Eu li Uma Segunda Chance. É um livro da Colleen que ela... A Colleen Hoover, ela é muito engraçada, né? Até no final do livro ela fala que ela tentou escrever uma história de amor, mas se não tiver uma tensão, uma tragédia, não é ela. E Uma Segunda Chance tem isso aí, mas tem um jeito todo especial de se falar sobre transformação, sabe? Sobre realmente segunda chance. Desse livro a gente conhece uma moça que há cerca de 5 anos antes, né, 5 anos atrás, viveu uma situação traumática e ela acabou sendo presa e ficou presa, né, sistema fechado por esse tempo todo, e enquanto ela estava presa, ela acabou tendo uma filha que acabou sendo retirada dela e ela perdeu a guarda total da criança. Então, ela sai da prisão, tá tentando reconstruir a vida dela e tentando estabelecer uma relação com essa filha. Porém, a filha vive, né, com os avós paternos, então tem toda uma tensão ali entre essas pessoas. E ela volta para a cidade, conhece uma pessoa que vai ajudar ela bastante, porque essa pessoa tem uma boa relação com a filha dela e com os avós, mas acontece ali no meio uma coisa que ela não esperava, e isso talvez atrapalhe os planos dela de ter uma segunda chance, de ter essa vivência com a filha. Esse é um livro muito legal, eu gostei muito da história. Tem algumas falhas, sim, mas eu acho que pra mim, que tava rompida com a Colleen Hoover desde todas as suas imperfeições, foi um ótimo livro pra eu, tipo assim, Colleen, eu lembrei porque eu gosto de ler você, vamos esquecer aquele episódio e voltar. Pra quem não sabe o que aconteceu com todas as suas imperfeições, foi um livro que me deixou, assim, muito cansada. Sério, eu sou uma pessoa bem prática com algumas questões. Eu não gosto desse negócio de fazer jogo, sabe? Se você tem alguma coisa pra falar, fala logo, mas não fica nessa, assim, de remoendo, porque nem eu gosto de remoer a dúvida sobre o que eu tô pensando, e eu também não gosto de deixar ali aquela coisa e ficar naquela situação assim indecisa. Então, esse livro foi um livro que eu não posso falar exatamente o que me deixou cansado, porque senão seria um grande spoiler, mas foi um livro muito cansativo. Eu ficava, gente, por que vocês não resolvem essa situação? E aí acabou que virou uma questão que eu fui pra terapia discutir, porque eu disse, gente, meu Deus, como as pessoas gostam tanto de sofrer se é só resolver assim, né? E aí eu parei de ler Colleen, eu traumatizei total. E como uma das coisas que eu tô fazendo, né, que eu comecei a fazer esse final de ano, foi romper o ciclo de gatilho, de estresse e ansiedade que algumas coisas me geraram, eu fui voltar a ler Colleen. Gostei muito do livro, acho legal, acho que é leve. Vi que outras pessoas também leram e gostaram dele, então fica aí a dica, né, para uma leitura mais leve de Colleen Hoover. Outro livro que eu li esse mês foi As Esposas. E esse livro, ele é muito louco, gente. Ele é muito louco, e quem assiste Discovery Channel vai, tipo, achar que está vendo alguma das séries do Discovery, porque é basicamente a história de um cara que tem 3 esposas. E as esposas, o livro começa elas sem um nome verdadeiro. Os nomes delas são apenas os dias da semana em que esse cara passa com elas. Então, tem a terça, a quinta e a segunda, se não me engano. Acho que é a segunda, terça e quinta. Segunda e terça moram na mesma cidade, que é em Portland, e a
a quinta mora em Seattle. Eu confesso pra vocês que, como eu ia lendo, eu dizia assim, gente, esse daí só pode ser o Sr. Grey, né? O Sr. Grey agora tem um harém de esposas e fica cortando, porque basicamente muita coisa lembrava a história. Mas enfim. E aí, a esposa de quinta, ela tá vivendo ali uma crise, né? Porque ela é quem passa menos tempo com o marido, ela acabou de viver uma situação traumática ali. Eles são oficialmente casados no papel, mas ele tem a esposa anterior que ele era casado no papel e que virou, tipo, descasou. É uma loucura, e aí as coisas começam a ficar complicadas, porque a quinta começa a desconfiar, né, das atitudes do marido, né? Quem é esse homem? Será que ele é o que eu penso? Será que não é? Peraí, como é que ele é com as outras esposas? E eles nunca conversaram sobre as outras esposas, então ela começa a ter essa curiosidade e começa a sondar as outras mulheres, escondido, né, do Sr. Grey poligâmico. E aí, minha gente, vai rolar vários BOs, porque vai se explodir ali um escândalo. A gente vai perceber que sim, realmente as pessoas não são quem elas aparentam ser, e que tem muito babado ali, todo mundo já se fez mal em algum momento da história, então é um daqueles livros bem tensos e que você quer descobrir quem é o mentiroso mora, tá? Mas eu gostei. Depois eu li A Morte da Senhora Westaway. Esse livro é uma loucura, porque eu vou dizer pra vocês, ele é bem lento, tá? No 50% dele, eu ficava assim, tá, não vai adiantar essa história. Aí eu respirei fundo e disse, não, 50% é sempre aquela coisa, depois de 50 os livros ficam mais rápidos, mas tá, tudo bem. Mas se ele ainda não entregou qual é o jogo aqui, como é que ele vai fazer de 50% em diante? Bom, ele fez. E a história é basicamente a seguinte. Tem uma garota que ela mora em uma cidade litorânea, né, da Inglaterra, e ela joga cartas de tarô. Ela tem uma barraca no pier, vai lá botar, e ela vive uma situação um pouco complicada, porque há pouco tempo, né, a mãe dela faleceu, foi atropelada na frente de casa, e ela teve que assumir todas as responsabilidades ali, sempre foram só elas duas, ela não tem noção de parentes e nada, e ela tá envolvida ali com um problema muito sério com a agiota. Então ela vive naquela situação de estresse e problemas, até que um dia chega uma carta pra ela acha que é alguém cobrando alguma coisa, mas quando ela vai ver, é um advogado dizendo o seguinte: querida, arruma suas coisas, vem pra cidade e tal, porque você acaba de ser citada no testamento da sua avó. Aí ela fica assim, tipo, avó? Mas a minha avó já morreu há tanto tempo, que história é essa? E aí, ela vai procurar nos documentos da mãe, tem bem o nome na carta da avó e tal, ela fala, mas esse não é o nome da minha avó, peraí. Ela vai, olha, vê nos documentos da mãe dela que realmente o nome da avó dela era outro, que ela sabia que aquilo estava estranho. E ela decide deixar pra lá, porém, ela acaba passando por uma situação complicada, e aí ela resolve que vai se envolver nessa história dessa herança e que vai tentar talvez dar um golpe. Porém, minha gente, nada que esses livros de investigação, de suspense, thriller, ambientado em Londres, né, que a gente já conhece, é normal. Tudo é assim, aquela reviravolta do nada, e todos têm aquele jeito peculiar que acaba lembrando a titia Agatha Christie, né? E a titia Agatha aparece bem nessa história aí, porque quando a garota chega na cidade do testamento, ela vai parar numa casa assim super antiga, a casa tá completamente deteriorada. Lá ela conhece os 3 filhos da mulher e ela a princípio fica assim sem querer se aproximar deles, acha eles estranhos, tal, depois ela se aproxima, e aí quando chega na hora da leitura do testamento vem uma grande bomba daquelas, e aí depois disso é só bomba em cima de bomba. Porém, a nossa mocinha demora, né, pra pegar o ritmo da história, mas quando ela pega, o desfecho é tipo assim, uou, né, que foi isso. Gostei, mas dei 4 estrelas só,
porque eu achei que foi muito amarradinho, muito devagar, e que a história poderia, assim, se resolver em menos tempo e que ainda assim continuaria muito boa, e talvez eu tomasse até 5, mas eu curti, inclusive tem um outro livro da autora pra ler, tá? Agora, falando de lidos assistidos, né, de filmes, eu achei que esse mês eu ia fazer uma grande maratona de filmes natalinos, até mesmo porque eu tava de férias da faculdade, também tava tirando recesso da terapia, recesso do trabalho, então eu achei que ia ser assim, mas não, gente. Não, porque, sabe, final de ano, aparece 10 mil coisas pra gente fazer. Pois bem, a vibe foi essa daí. E aí eu não assisti muitos filmes, não, mas assisti 2 de Natal específicos, assim, que eu gostei bastante. O primeiro foi O Diário de Noel. Eu assisti esse filme porque ele tem a Barrett Dawes, que é de Station 19. E esse filme, ele é uma história muito interessante. Ele tem aquele carinha que eu tenho problemas, né, que é do This Is Us, o Justin, não sei lá das quantas. E nessa história, a personagem da Barrett, ela procura esse cara porque ela quer saber sobre a mãe verdadeira dela. E a mãe verdadeira dela, quando ele era criança, trabalhou por um curto período de tempo na casa dos pais dele. Só que ele tá ali num momento complicado, porque ele não se dava muito, né, mais direito com os pais, e a mãe dele acabou de falecer e era acumuladora. Então ele fica assim meio confuso sobre qual é o papel dele ali naquela casa. Ele é mais solitário, ela já é mais falante e tal. E eu sei que em um determinado momento eles se aproximam e resolvem, né, embarcar nessa aventura de tentar encontrar a mãe dela e descobrir, né, qual é a história de vida dessa moça, o que aconteceu e tal. Obviamente, como todo bom filme de Natal que tem 2 personagens, eles vão se envolver. E é uma história bem gostosa, assim, de acompanhar, leve e tal. Até meu bode sobre o carinha passou, então eu gostei. É aquela história, né, gente? Não é um super filme, né? Não vai levar um Oscar, mas é aquela história de Natal pra você relaxar, só abstrair e curtir o momento, tá? Aí depois desse filme eu assisti Um Presente da Tiffany, filme do Prime Video, tá? E eu tava bem ansiosa pra assistir esse filme porque eu li no ano passado. Foi no ano passado? Ou foi no final do ano passado ou foi no início desse ano, o livro, né, que tem esse mesmo título, que é Um Presente da Tiffany. E aí, Lali, o que você achou? Bom, gente, assistir filme que é baseado em livro é sempre um tanto quanto complicado. Às vezes, alguns pontos que são problemáticos nas histórias são resolvidos e às vezes as coisas pioram. Vide, tipo, After, que eles tentaram amenizar algumas situações que acontecem no livro, no filme. Mas nesse caso, O Presente da Tiffany, ele bagunçou toda a história do livro. Eu gostei que eles fizeram, tornaram a história mais inclusiva, porque tem personagens negros e na história original não tem, mas eles alteraram coisas que dão, né, o toque, a picância do livro. Então, basicamente, a história é a seguinte. O Ethan, ele tá em Nova York com a filha dele, Daisy, e a namorada dele, e ele resolve, em comum acordo com a filha, que vai pedir a namorada em casamento. E aí, eles decidem ir até a Tiffany comprar um anel de noivado que seja perfeito. A mina ama casamento, ela tá super nesse clima porque a mãe dela faleceu há algum tempo, então ela quer formar uma família, ela se preocupa muito com o pai dela, então eles estão lá, compram esse anel e, paralelo a isso, tem um carinha que tá lá escolhendo um presente pra namorada dele, que não quer gastar muito, né, mas quer dar uma coisa legal pra tapear a menina. E aí ele compra uma pulseira de berlock. Na saída, o carinha que comprou a pulseira de berlock acaba se envolvendo num acidente, é atropelado, e o pai e a menina, né, o Ethan, ele acaba indo socorrer o cara, se preocupa, tal, porque ele tá caído, e no meio dessa história aí, eles acabam trocando as sacolas. Então o Ethan pega a sacola da pulseirinha e deixa a sacola do anel babá dele. O cara vai pro hospital, o Ethan vai pra cá, vai pro hotel, tem a noite de Natal lá, o Ethan entrega pra namorada o presente. Ainda bem que ele não se empolgou de dizer o que era, esperou ela abrir, e quando abriu o que era o berlock, os dois, a menina e ele ficaram assim, tipo, o que é que tá acontecendo aqui? E aí ele lembra do acidente.
E lá no hospital o cara tá, tipo, inconsciente e a namorada dele, que é a Rachel, pega as coisas e acha essa caixa da Tiffany, resolve abrir e acha o anel. O caso é, nos dois casais tem problemas, né? O casal que era Berlock e pegou um anel, o cara é super trapaceiro, ele é preguiçoso, ele é atrapalhado e ele explora muito a menina porque ela é super boazinha, ela não estabelece limites rígidos e tal. E no outro caso, o Ethan é super de boa e tal, é muito família, muito preocupado com a filha, mas a noiva já é aquela tipo megera, né? Uma megera Nutella ali e tal, então... Enfim, não posso falar muito, mas eu sei que eles voltam pra casa, no livro eles voltam pra Inglaterra, o Ethan volta pra Inglaterra, a Rachel e o namorado acidentado vão pra Irlanda. E aí fica toda essa história ali, o Ethan mantendo contato com eles, mas o Ethan tá com medo de pedir aliança e que não sei o que e tal. No filme isso já fica tudo ali em Nova York, né, não tem viagem, não tem nada. Eu achei que a história passa de uma maneira muito corrida, assim, tudo muito rápido e que tirou muito esses ganchos emocionais da história, de fundamentar a relação do Ethan com a Rachel e tudo, que era muito importante, e principalmente a situação do desfecho, tanto o desfecho sobre desmascarar quem é o namorado da Rachel e o que a noiva do Ethan, na verdade anda fazendo. Então, assim, achei corrido, mas ainda assim eu gostei porque a fotografia Nova York é maravilhosa, né? Mas achei que precisava estar mais alinhado com a história original para ser perfeito, tá? Essa aí é a minha crítica. E aí depois, o último filme que eu assisti, obviamente, foi Esqueceram de Mim. Porque se eu não assistir Esqueceram de Mim no Natal, não sou eu, né? Então assisti isso daí. Aí de série, eu assisti Meghan e Harry. Eu nem ia assistir essa minissérie, esse mini doc, porque tava todo mundo comentando e eu tenho uma certa preguiça de quando todo mundo tá comentando, mas eu resolvi assistir e no último episódio eu tava chorando. Tava chorando, gente, acreditem. Porque, cara, por que você chorou lá? Eles são ricos, não sei o quê, perrengues chiques. Não, mas eu parei pra pensar, gente, só quem já viveu a situação de ser perseguido, de bullying, de depressão, de tudo isso, entende um pouco do que essa história deve ter sido pra Meghan e pro Harry, mas muito pro Harry. O Harry, quando a princesa Diana morreu, ele era super criancinha, muitas coisas se reavivaram ali. E eu não vou mentir pra vocês, não. Eu acho que desses dois irmãos, o Harry tem muito mais caráter do que o príncipe William. Eu acho que o William e Kate vivem uma relação um tanto quanto estranha, né? Um tanto quanto, assim, distante, fria. Principalmente quando eu vejo aquela foto do príncipe Louis tapando a mão da Kate, assim, com a boca, eu digo assim, gente, essa família tem probleminhas aí. Tem. E a Kate tá numa postura, assim, tão megera. Enfim, é uma série que você reflete muito sobre os escândalos dessa família, sobre os problemas, sobre a necessidade urgente de passar por cima das pessoas para você manter a sua boa imagem. E eu acho que no final das contas isso acabou ativando um pensamento conspiratório que eu tinha meio que amenizado nos últimos anos sobre a morte da princesa Diana. Inclusive até tem um filme que tem uma teoria sobre o acidente com a Jennifer Morrison, a que fez a médica Cameron, doutora Cameron de House, que eu assisti e fiquei assim, eu acho que foi isso. Mas enfim, assisti e gostei bastante dessa série. Aí depois eu comecei a assistir Once Upon a Time. É uma série antiga, já acabou, mas assim, gente, eu nunca consegui evoluir direito com Once Upon a Time, porque os episódios eu tinha que baixar na época e tal, demorava pra você conseguir a sequência certa da TV, então eu acabava deixando de lado. E aí eu comecei a assistir, tô gostando, porque eu quero finalmente chegar, né, nas últimas temporadas. Acho que só consegui ver no máximo até a 4ª, então passei um mês assistindo Once Upon a Time. Gosto muito da história, eu gosto do comportamento dos personagens e, enfim, né, a gente cresceu vendo a Disney por esse lado e eu gosto de ver o lado ruim dos personagens que são bons e o lado bom dos personagens que são ruins. Já falei isso pra vocês com as live actions da Disney. E também assisti Chicago PD.
continuo ali naquela maratona de Chicago PD, do Hank Vogt, né? Adoro essa série. Preciso voltar também com o Chicago Med, mas isso são planos para mais tarde, né? Para fevereiro. Por enquanto ainda seguimos aí com o Once Upon a Time e quero ver também Wandinha, tá? É isso, esses foram os meus lidos, assistidos e maratonados de dezembro. Claro que eu quero saber o que você andou lendo, assistindo e maratonando, então comenta aqui. Quem já assistiu a série Wandinha, conta o que achou também, se vocês recomendam mesmo, sei se essa euforia toda que a galera tá, se, né, condiz ou se é só, tipo, pra entrar na ondinha que eu quero saber, tá bom? Nos vemos em breve em mais um vídeo, fiquem com Deus, um beijo e tchau!